A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, pastores e obreiros, membros e congregados. Bom dia, boa tarde, uma boa noite para você, amigo ouvinte. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Amados e queridos irmãos, esse ano de 2024 é o ano que Deus está se revelando para a igreja. Muito amor. Hoje é dia 8 de outubro de 2024. Não sei quanto tempo estarei nessa terra, neste mundo, mas eu quero dizer para você, eu sou um homem realizado, graças a Deus. Eu não morro. Eu já vivo eternamente. Está vendo uma pessoa que vive eternamente? Se eu sou vivo eternamente, a morte não tem poder em mim. Amém? Estou preocupado com morrer. Eu não morro, eu sou eterno. Eu sou eterno, a Bíblia me diz. Quer ver? São João 5, versículo 24. Tem vários deles, são anos, tem desde Isaías, tem vários. Mas eu vou meditar para meus irmãos, para que nós entendamos como nós somos importantes, quem somos nós. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem horas em que chegou e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amados, eu estava meditando nesse versículo, mas você vê como que ele é profundo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu medito na palavra. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, eu ouço a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aí eu fiquei pensando, então a igreja de Jesus Cristo, quando ela ouve a minha pessoa pregando, ela tem que olhar para mim e dizer, é um homem de Deus falando a palavra de Deus. Essa palavra não é minha, é de Jesus. Porque quem garante a vida é Ele. Ele diz, olha, quem ouve a minha palavra. Como vão ouvir a palavra se não tem quem pregue? Como pregará a palavra se não for enviado? Jesus Cristo nos enviou a pregar a palavra e afirmar para aquele povo que vai ouvir, ouve Deus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Quem ouve a palavra de Jesus Cristo e crê naquele que enviou Jesus, no Pai Criador do céu e da terra, entendeu? Tem a vida eterna. Não entrarás em juízo, mas passou da morte para a vida. Por que eu vou estar triste se a morte não tem poder sobre mim? Eu ouço essa palavra, medito nesta palavra de Jesus Cristo, que Ele falou, creio em quem enviou a Ele, que é o Criador do céu e da terra, o Pai dele, Criador nosso, e Ele me afirma, se eu crer naquele que enviou,
Entendeu? Tem a vida eterna, então eu tenho a vida eterna. E digo para a igreja, para você, irmão, irmã, jovem, por que você fica triste com a morte, com os problemas desta vida? Você é eterno. Eu sou eterno. Eu posso dizer. Eu sou falho, mas eu sou eterno. Eu tenho que ouvir a palavra de Jesus Cristo. Crê naquele que enviou. Foi Deus que enviou a Jesus. E eu tenho a vida eterna. Se eu crer, eu creio em Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo no terceiro dia. Eu creio no Deus que curou as pessoas, os leprosos. Eu creio em Jesus Cristo, na palavra dele que dizia para o paralítico, levanta e anda. Eu ouvi a palavra, eu creio que ele era de Deus, filho de Deus, porque só vindo de Deus poderia fazer uma obra dessa. Eu ouvi a palavra de Jesus Cristo, escrito na Bíblia, porque eu sou nascido de agora, quando ele disse para a criança, levanta-te. Ou para o filho da viúva, levanta. Entregou por ano. Meditando nesta palavra, eu creio em quem enviou ele. Eu creio na pessoa bendita do nosso Deus, que enviou a Jesus para fazer essas coisas. Sim, eu creio. Se eu creio, então eu tenho a vida eterna. Não entra em juízo. Eu não vou entrar em juízo. Eu creio na palavra de Jesus Cristo. Creio naquele que enviou a ele. E ele disse para mim, Antônio, se você ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, você tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E eu passei da morte para a vida. Por que, meus queridos e amados irmãos, eu estou preocupado com as coisas deste mundo? Eu não se preocupo com nada, senão com as almas que Jesus Cristo comprou, que estão no mundo, no lamaçal do pecado. O que eu me preocupo é dizer para você, meu amigo, minha amiga, que ouvir esta palavra é de Jesus Cristo. É Ele quem está dizendo. Quem ouvir a minha palavra, esta palavra, e crer naquele que me enviou, terás a vida eterna, não entrará em juízo. Passou da morte para a vida. Então, a minha vida começou quando Jesus Cristo me aceitou como eu era. E depois Jesus Cristo trabalhou para mudar a minha mente, o meu coração. Jesus Cristo colocou anjos para me guardar, porque eu era dele. Jesus Cristo colocou o Espírito Santo em mim. E eu, sendo pó, cinza, miserável homem, pecador, até hoje continuo pecando. E Jesus Cristo disse, Antônio, você crê, ouve essa palavra? Você crê naquele que me enviou, que é santo? Sim, eu creio. Então você passou da morte para a vida. Você tem a vida eterna. E eu posso te dizer, meu irmão e minha irmã, que vai ouvir essa live, medite nesta palavra.
Não precisa crer no homem, crer na palavra de Jesus Cristo. Ouve esta palavra e crê naquele que enviou a Jesus Cristo e sairá da vida, da morte e entrará na vida eterna. Não entrará em juízo, mas passa da morte para a vida. Eu tenho essa certeza. Você tem essa certeza, meu irmão. Eu quero dizer para você, ouvir esta palavra é uma coisa. Crer naquele que enviou a Jesus Cristo é outra coisa. Para mim falar que eu creio em Deus, eu tenho que crer. Se tiver uma arma voltada para a minha cabeça e disser você nega Jesus ou morre. Se você negar Jesus, você vai ficar rico, pode fazer tudo aqui, senão vai morrer. E eu meditando nessa palavra, eu creio naquele que enviou Jesus Cristo. Creio. Então, se eu creio em meu Deus, eu vou dizer para aqueles que vão executar a carne, dizer para eles, olha, eu lamento vos informar, o meu Jesus me determinou e perguntou se eu crer nele, naquele que enviou ele, que eu tenho a vida eterna. Vocês com essas armas não podem me fazer nada, se não mandar para perto do meu Jesus. Quero vos dizer que na eternidade eu não entrarei em juízo, porém, naquele dia você que está tirando a minha vida, será julgado, se não por mim, mas por outras pessoas. Mas antes que eu morra, que vocês executem as ordenâncias, eu quero vos dizer, ouça essa palavra. E crê naquele que enviou a Jesus Cristo. E vocês também entrarão na vida eterna. Não entrarão em juízo, mas passa da morte para a vida. Todo homem vai morrer e segue seu juízo. Mas eu tenho a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio nesse Deus que ressuscitou o meu Salvador no terceiro dia. Então eu tenho a vida eterna em mim. Quero encorajar a igreja, os jovens, os irmãos, as irmãs, os pastores, meus amigos. Vocês crerem naquele que enviou Jesus Cristo. Aquele que enviou Jesus Cristo deu a ele uma ordenância. Cura os leprosos, cura os enfermos, expulsa os demônios, abre as vistas dos cegos, levanta os paralíticos, dá voz ao mudo, ressuscita os mortos. É ordem de Deus para Jesus. E ele cria no Deus que enviou a ele. Ele está dizendo agora nesta palavra, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Veja bem, para Jesus Cristo receber a vida eterna, ele desceu à parte mais baixa. Ele é eterno, mas ele tornou-se homem mortal para salvar os mortais. Para garantir a salvação, ele disse, quem ouvir a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, todos vocês. Aquele que crê vai olhar para aquele que está canceroso e crê que Deus, não há nada impossível para Deus. Nada. Os mortos são ressuscitados, os paralíticos levantam e andam, os cegos veem, os mudos falam, os leprosos são curados da lepra, os endemoniados são libertos, os pobres recebem a palavra da salvação, os abandonados são abraçados. Você crê nesse que me enviou? Quero dizer para você, ouça minha palavra. Eu deixei meu trono de glória para obedecer o Deus que me enviou, meu Pai. Aqui nessa terra não tenho onde reclinar minha cabeça. Eu sou indigno. Vocês não me aceitam, mas esta palavra que eu vos falo, ela vem do meu Pai. Se você crê no Pai que me enviou, você terá a vida eterna. Você vai curar os enfermos. Você vai dizer a pessoa é canceroso. Aonde está escrito na Bíblia que para Deus tem doenças incuráveis? Para Deus não tem doença incurável. Eu não sei a enfermidade que Lázaro morreu. Eu só sei que ele já cheirava mal, 4 dias enterrado. Jesus Cristo, que cria no Deus que enviou, ele estava ali para cumprir a ordem do Pai, ressuscitar os mortos para que o mundo cresce na palavra que ele falava, obedecesse, e cresce no Deus que enviou ele. Por isso ele levanta os olhos aos céus e disse, Pai. Ele chorou, porque ele viu a incredulidade dos corações do povo chamado povo de Deus, que recebeu a palavra de Moisés. Pois ordenou, tira a pedra. A pedra ali não era do coração da pessoa, era a pedra da boca da caverna onde estava enterrado Lázaro. Ele não quis saber dos corações duros. Ele cria no Deus que podia ressuscitar. Você crê nesse Deus que enviou Jesus? Você pensa que você vai morrer e Jesus Cristo, no dia da última trombeta, ele vai esquecer a sua fisionomia, o seu nome? Não. Se você ouviu esta palavra e creu no Deus que enviou a ele, você tem a vida eterna. Não importa, amados, no momento que eu sair deste mundo, eu vou ser transportado. Sou transportado para o plano de Deus. Porque Deus não é Deus de mortos. Veja bem, a Bíblia afirma que quando Jesus Cristo foi crucificado, houve trevas. E muitos mortos romperam a sepultura e andaram, ressuscitaram e andaram em Jerusalém. Está na Bíblia.
Jesus Cristo não foi lá chamar eles. Mas esses corpos, essa vida estava no plano de Deus. Deus é Deus de vivos. Eu não morrerei, salve se eu quiser suicidar-se. Como é que um crente suicida? Mentindo, adulterando, enganando, olhos altivos, concordando com o pecado dos outros, não confiando na palavra de Jesus Cristo, não confiando no Deus que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. E quando a medicina diz que ele está com câncer, ele fica apavorado. Você quer ver a fé, a convicção que tem um crente em Cristo Jesus, a confiança que ele tem em Deus. Vai no hospital visitar crentes que estão lá. Salve aqueles que estão entubados, que estão em coma, eles não falam nada, você só vai... Mas aqueles que estão chorando, que estão falando, muitos deles, se Deus fosse homem, tiraria a salvação deles por eles estar num leito de enfermidade. Pessoas que pregaram o tempo todo falando sobre a fé. Se partirmos deste mundo, estaremos com Cristo. Na hora que chega no hospital, que a medicina garante ou avisa a família, ou ele mesmo sabendo que não tem mais jeito, ele entra em pranto. Começa a lançar no rosto do Senhor. Eu fiz isso, eu fiz aquilo pela obra, porque eu não merecia de passar desse jeito. Amados, você esqueceu que você não morre, que você é eterno. Não perca a sua vida eterna. Eu costumo dizer, quantas pessoas, quantos jovens na igreja, que deixam o país, o pai, a mãe, para ir para os Estados Unidos, para outro país, para fazer cursos, ou muda porque pegou uma empresa famosa, levou e deu essa oportunidade. Eles esquecem a casa, a pátria deles que eu criou. Todo orgulhoso, dá uma festa quando vai sair. Eu fico preocupado. Aonde é mais importante receber um galardão, uma posição nos Estados Unidos, ser reconhecido, subir na vida, e eu daria uma festa de alegria para os amigos, Deus me abençoou. Ou chegar daqui para eu ser promovido para perto do Senhor. Não era motivo de dar uma festa, convidar os irmãos, as irmãs, e dizer, meus queridos, vocês podem ir aos Estados Unidos, é longe. Eu não tenho dinheiro, mas olha, eu estou partindo desta casa, dessa terra agora, porque eu vou para as mansões celestiais. Eu vou estar perto do Pai. Eu quero vos dizer, você tendo várias posições, não esqueça nem um minuto da sua vida de meditar nessas palavras.
de Jesus Cristo e crê naquele que enviou a ele, aquele que enviou Jesus Cristo e a ressuscitou terceiro dia, ele vai ressuscitar você, se você ouvir essa palavra e crer naquele que enviou. Tem a vida eterna. Ele não disse que terás, tem. Eu tenho a vida eterna porque eu estou meditando nesta palavra. Jesus Cristo, medite nesse versículo 24, 5 de João. Ele não disse para mim, Antônio, você tem que ser santo. Você tem que ser mais santo que os outros. Você tem que disciplinar as pessoas, virar as costas para o mundo, virar as costas para a pessoa que peca. Senão, você vai ficar com eles. Não, Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, ele está dizendo para todos, não é só para mim. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se eu creio, ouço na palavra e creio naquele que enviou Jesus Cristo, eu digo, não morrerei, eu tenho a vida eterna. A morte da carne não vai interromper o meu tempo, a minha conexão com meu Pai. Não, eu já tenho a vida eterna. Vocês pensam que a crucificação de Jesus Cristo interrompeu o contato que ele tinha com o Pai por 3 dias? Não. Ele passou o corpo lá na sepultura, mas o homem, a alma de Jesus Cristo, ele estava fazendo a obra. Ele foi ao inferno, pregou a palavra para aqueles que estavam lá, que estavam no Hades, porque ninguém vai ser julgado sem ouvir a palavra. Ao terceiro dia, ressuscitou seu corpo, ele subiu aos céus após de 40 dias. Então, meus amados, e não entrará, Jesus Cristo está me afirmando, Antônio, você que crer, tem de crer naquele que me enviou, não entrará. Tem a vida eterna e não entrará em juízo. Mas passou, olha, Antônio, você que era pecador, merecia morte e ele vivia para a morte, passou da morte para a vida. Eu não sei por que, meus irmãos, que nós, os crentes, as irmãs, os pastores, os obreiros, a morte é um tabu para a igreja. Não, meus irmãos. Não. A morte não é um tabu para a igreja. A morte não tem autoridade sobre mim. A morte não pode me fazer nada. Morte é um serviçal. O dia que Deus quiser me chamar, tirar desse estado e ir para mais próximo dele. Deus não vem aqui me chamar. Ele vai mandar alguém buscar, um serviçal. Esse serviçal é a morte. A morte não é um demônio. Não. A maneira que eu vou ser levado não importa.
Eu recebo o convite para sair daqui e vou ir morar em outro lugar. Só que eu já sei o caminho. É em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu simplesmente vou encontrar com Jesus. Eu vou olhar a face do Pai. Meus amados irmãos, se ser crente, tiver coisa melhor do que ser crente, sabe o que é? É crer naquele que enviou Jesus Cristo. Isso é muito melhor do que ser crente, é muito melhor do que ser pastor, é muito melhor do que ter dons nas mãos. Primeiro, para ter os dons, precisa de crer naquele que enviou Jesus. E veja que tem que acontecer três coisas, três juntos. Eu tenho de crer naquele que enviou Jesus e fazer a obra, a cura divina, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio em Deus, curo os enfermos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu tenho que estar sendo, Senhor, acrescenta a minha fé, ajuda-me na minha incredulidade. Em verdade vos digo, que vem hora, e ele já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amados, por quê? Por que, meus irmãos, quantas lágrimas, quantos lamentos num velório, dá a entender que Deus não é justo, que Deus não é dono da minha pessoa, está me tirando da família. Meus amados, meus queridos irmãos, alguém da minha família, se quiser ter a vida eterna, tem de crer, meditar nesta palavra e crer naquele que enviou Jesus Cristo. Não basta você ser crente, não basta você participar da ceia, não basta você louvar na igreja, não basta você exortar a igreja. Você tem que ser servo, confiante naquele que enviou o seu Filho amado. Irmãos, é a coisa mais importante do crente. É viver pela fé, crendo que Deus está do seu lado. Quando nós vivemos nessa fé, nós sabemos o seguinte: nada que eu faço, que eu penso, ou que eu falo, fica só para mim. Porque o meu Deus vive em mim pelo Espírito Santo. E quando eu falo algo que entristece o Espírito Santo não aceita muito bem. Então eu quero vos dizer, meus irmãos, que muitas coisas que nós pensamos que tira nós da presença de Deus, não tira. Porque Deus, em Cristo Jesus, nos deu a liberdade. Liberdade que eu tenho com você, minha irmã e meu irmão. Foi Deus quem deu. A libertinagem é de fazer aquilo que Deus não mandou. Aí não é liberdade, é libertinagem. Liberdade é para falar, conversar, sorrir,
Ele deu liberdade de você e eu dizer a luta que eu passo. O grande apóstolo São Paulo, ele tinha liberdade de falar para os irmãos. Porque só eu e Silas não podemos ter uma mulher crente para nos ajudar, visto que os outros todos têm. Eles tinham liberdade de espírito. Voltando-se para hoje, quantas pessoas falavam aos obreiros aí, pensando em irmãs, hein? Querendo irmãs. Olha a mente poluída. Meus amados, quem sou eu para falar que a mente de Paulo e Silas era poluída? Medite. Eles criam. Tanto é que eles faziam obra sem cobrar. E tinha direito se ele quisesse. Ele lutava, passava frio, fome, nudez, chicoteada, pelo amor das almas. Ele queria que todos crescem nesta palavra e no Deus que o enviou para que pudesse entrar na vida eterna. Amados, igreja, amigos ouvintes, em o nome do Senhor Jesus Cristo, olha para você. Eu afirmo para a igreja e para o mundo, existe o paraíso de Deus. Eu não sou aquele que fala, eu vou morar no céu. Aonde eu estiver com Jesus Cristo, ali é o céu. Estarei no paraíso com o Senhor, recebendo o bendito do meu Pai. Mas eu quero vos dizer que existe um inferno, um lago de fogo ardente. Se você não crê no Deus que enviou Jesus, você não pode ter a vida eterna. Mas eu quero dizer que vai ter o castigo eterno. Mas é o amor de Jesus Cristo que ele está dizendo. Aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. É simples, meus irmãos. Por que você não crê no Pai, Criador do céu e da terra? Não medite na palavra de amor de Jesus Cristo. Por que você não tem autoridade para expulsar os demônios? Se você crê em Deus, vai pôr as mãos nos enfermos, eles serão curados para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho a vida eterna, eu não morrerei. Eu posso ser transportado daqui para outro lugar. Você sabe, teve 2 homens que foram transportados, Enoque e Elias. Só para dizer, mostrar para mim e para você, que o crente que crê na palavra de Deus, no amor de Jesus Cristo, não morrerá, mas passará da morte para a vida. Eu tenho a vida eterna. A vida eterna porque eu creio em Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Se tiver um canceroso que crê nesta palavra, será curado para a glória do nome do Senhor Jesus. Se tiver um paralítico, um cego, um mudo, um endemoniado, lésbica, homossexual, adulta, prostituta, ladrão, salteador, macumbeiro e macumbado, que meditar nessa palavra e falar, eu creio em Deus, será curado, liberto para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, e entrarás na vida eterna.
não entrará em juízo. Que Deus abençoe os irmãos e amigos. Que Deus abençoe a igreja. Ore por essa nação. Ore por os países que estão em guerra. Deus o sabe por que eles estão na guerra. Deus é amor. Mas será que o coração do ser humano ama um ao outro? Ora pelo presidente. Ora pelas igrejas, pelos pastores, jovens e adolescentes. Ore por este mundo que jaz o maligno. Ore por mim, porque sou carente das vossas orações. Eu estarei orando por vocês. Medite nessa palavra, meu irmão e minha irmã. Se você não tinha certeza da vida eterna, se você meditar nesse versículo 24 de São João 5, você vai entrar na vida eterna. E morrer para você não vai ter problema. Não. Seja feita a vontade do Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe as irmãs. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. E a paz do Senhor.